acontece por acaso, nada. E quando os irmãos do Ministério de Louvor começaram a cantar que nós precisamos derramar aos pés do Senhor, dizer que Ele é grande, dizer que Ele é perfeito, e aí eles continuaram dizendo: eu me rendo aos teus pés. Irmãos, hoje o que o Senhor tem para falar conosco, eu estava dirigindo ali para a Chapada, eu falei, domingo é meu dia de pregar, e acho que foi na quarta ou quinta-feira, não lembro. Até aquele momento eu não tinha uma palavra para trazer para a igreja. Eu falei, Senhor, não é dessa maneira, o Senhor sempre me dá uma palavra com antecedência, né? E nada. Mas aí, como diz o pastor Adilson, quando ele está pedalando ali na estrada da Chapada, ele vai conversando com Deus, né? E eu fui conversando com Deus, falei, Senhor, o que o Senhor tem para mim primeiro, para eu transmitir isso para a igreja. E aí o Senhor colocou fortemente no meu coração uma palavra que está lá no livro de Tiago, capítulo 4, somente o versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: cheguem perto de Deus, e Ele chegará a vocês. Somente essa parte, a parte A. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Se eu tivesse que dar um título para essa ministração de hoje, eu diria: o que você tem feito para ir até Jesus? Irmãos, nós estamos vivendo dias trabalhosos, e quando nós estamos aqui em um título trimestral que tem por texto áureo, que tem como título Em Defesa da Fé Cristã, nós percebemos que nós estamos enfrentando momentos turbulentos que tentam nos tirar, que tentam abalar a verdadeira fé cristã. E quando Tiago está exortando, dizendo: cheguem perto de Deus, o que eu e você temos feito para chegar perto de Deus? Eu acho interessante que, não sei se os irmãos já viram, eu até estava comentando com a Tília esses dias, vocês já viram aquela história da primeira fatia do bolo? Eu acho que vocês já devem ter visto nas mídias sociais. Quando você faz um aniversário, tem ali o bolo, e geralmente aquele primeiro pedaço que você dá é para a pessoa mais importante, para a pessoa a quem você quer dar uma honra, né? Muitas vezes a esposa, a mãe, o pai. Será que nós estamos dando esse primeiro pedaço para Deus, para Jesus? E aquela mulher, eu não lembro o nome dela, mas ela vai falar assim, que aquele filho, aquele pai deu um pedaço de bolo para alguém, e aí disse para outra pessoa: você pode ficar com todo o resto. Mas não adianta. Às vezes a pessoa tem todo o resto do bolo, mas o que Deus quer de mim e de você é prioridade, é primícia, é o primeiro pedaço, tem que ser para Ele. Aleluia. Nós precisamos entender isso, irmãos. É todas as coisas das nossas vidas. O Senhor nos ensina a entregar as primícias para o Senhor Jesus. Às vezes nós acordamos, levantamos, apressados, vamos para o serviço, ficamos 8 horas, esquecemos de Deus. E aí você quer entregar 4, 5, 6 horas para Deus. Não é assim? Mas aquela primícia lá de quando você acordou. Não foi assim com Caim e Abel? Quem sabe a oferta de Caim era até mais pesada, mais gorda. Mas Deus, Ele sonda o coração do homem e da mulher. Ele sonda a sua intenção. Aleluia. E o Senhor Jesus Cristo nos ensina através de Tiago, dizendo: cheguem perto de Deus. Irmãos, quando você chega perto de Deus, Deus, Ele tem um poder
transformador na sua vida e na minha vida. E eu quero falar para vocês, se dá tempo, de 4 pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, que narra a nossa Bíblia. Eu quero falar para você, a primeira pessoa é uma mulher, essa história está narrada no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. É uma história bem conhecida, que eu sei que você já ouviu. Mas existia uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido na mão de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por detrás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Versículo 29. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, percebendo, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor não está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Irmãos, estamos diante de uma situação. Existia uma mulher, a Bíblia não fala o seu nome, mas a Bíblia fala que ela havia 12 anos padecendo de uma enfermidade terrível, hemorragia. E naquela época, quem sofria desse mal era-se considerada imunda, e todas as coisas que ela tocava se tornava imunda. Era uma lei que acontecia para os judeus. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela pôs em seu coração uma atitude que eu e você precisamos ter. Nós temos ouvido todos os dias falar de Jesus. Todas as pessoas que estão nos assistindo, seja pelas mídias sociais, pela TV Cidade Verde, está todo domingo, a partir das 17 horas, escutando sobre Jesus. Mas será que nós estamos tendo essa atitude de ir até Jesus? Como eu vou até Jesus? Já se pararam para perguntar como eu vou a Jesus? Aquela mulher, ela tinha todos os motivos para não ir aos pés de Jesus, para não se render aos pés de Jesus, para não se derramar aos pés de Jesus, porque ela tinha vergonha, ela era excluída da sociedade, mas ela pôs em seu coração o desejo de ir até Jesus. É por isso que Tiago vai escrever: cheguem perto de Deus, cheguem perto de Jesus, porque quando eu e você temos a atitude de ir até Jesus, aleluia, Deus tem uma obra transformadora para derramar sobre as nossas vidas, aleluia. Aquela mulher, ela sofreu 12 anos sendo rejeitada, sendo excluída da sociedade, mas quando ela colocou no seu coração o desejo de ir até Jesus, com convicção, com fé, aleluia, ela não ligou mais do que o que as pessoas iam falar, se ela era rejeitada, se ela era excluída, mas ela foi ao encontro de Jesus, aleluia, e a história vai nos dizer que ela toca nas orlas dos vestidos de Jesus, aleluia. Qual foi a última vez que você tocou nas vestes de Jesus? Será que você está se comportando como a multidão? A multidão apertava Jesus,
A multidão pegava em Jesus, a multidão tocava em Jesus, mas qual foi a diferença que aquela mulher tinha da multidão? Ela tocou em Jesus, aleluia, com a confiança que através dele todas as suas necessidades seriam resolvidas. Não basta apenas você tocar em Jesus, precisa ter uma atitude, precisa ter uma fé em Jesus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, aleluia. Jesus está perguntando para você: qual foi a última vez que você tocou verdadeiramente nas vestes de Jesus, aleluia. Qual é a sua diferença para a multidão? A multidão tocava em Jesus, a multidão apertava Jesus, às vezes até puxava as vestes de Jesus, mas aquela mulher, eu não sei como ela foi, se ela foi gatinhando, se ela foi agachando, mas de uma coisa eu tenho certeza, que ela foi com uma convicção em seu coração, que se ela chegasse perto de Deus, aleluia, Deus, aleluia, entregaria a resolução do seu problema. Eu não sei como você chegou nessa tarde nessa igreja, eu não sei quando você ligou a TV, aleluia, com o problema, mas eu quero te dizer nessa tarde, que quem está presente é Jesus de Nazaré, e o Senhor está dizendo, aleluia, não existe nada que Ele não possa fazer para você nessa tarde, aleluia. Agindo Deus, ninguém pode impedir, aleluia. Essa fé que eu quero transmitir para você nessa tarde. E a história vai nos dizer que aquela mulher toca nas vestes de Jesus. Aquele toque foi tão diferente, irmãos, que Jesus para. Jesus parou e perguntou: alguém me tocou? Aí tem um irmão do seu lado que vai dizer: mestre, olha aí o tanto de gente que tem perto de você. É muita gente que te pega, que te aperta, que te cutuca. Não tem como eu saber quem te tocou. Aí Jesus diz assim: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, aleluia. Quando você toca, aleluia, em Jesus diferente, a obra de Jesus vai transformar a sua vida, aleluia. O que você tem feito para chegar perto de Deus? Será que você tem adorado Ele verdadeiramente? Será que você tem buscado Ele verdadeiramente? Será que verdadeiramente você tem fé, aleluia, para dizer para esses montes: se transporte para outro lado, isso ser feito? Irmãos, ter fé não é fácil. Ter fé não é fácil, porque a fé nós temos que ver com os olhos espirituais, porque se nós materializarmos isso com os olhos carnais, nós não vamos ter fé. A Bíblia vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não consegue enxergar a fé, mas você espera, aleluia. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, quando você confia nele, quando você tem um propósito de chegar perto de Deus, aleluia, quando você vai com a convicção, Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem te prometido. E aí o conjunto, o ministério de louvor cantou. É bonito nós cantarmos que ser fiel a Deus quando nada falta. É bonito nós cantarmos, mesmo que não haja mantimentos na minha casa, mesmo que não haja dinheiro na minha casa, eu ser fiel a Deus. Mas é nesses momentos que Deus quer nos provar. E em todas essas coisas, Deus continua sendo fiel com você. Aleluia. Coloca aí para mim Jó, capítulo 2, versículo 2 e 3. Irmãos, como é gostoso e como é gratificante ser conhecido por Deus. Quando eu digo que conheço alguém, e alguém vem falar dessa pessoa para mim, eu falo: não pode ser. Eu conheço essa pessoa, eu sei, ela faz isso, não, você deve estar enganado.
E olha essa situação. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 3. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Olha o que Deus fala de Jó. Quando nós dizemos que queremos conhecer Jesus, que queremos ser achado nele, será que Deus te conhece? Será que quando alguém te perguntar de alguém, ou quando Satanás quiser armar um laço, embaraço, para te derrubar, para te destruir, aleluia, você vai ser conhecido de Deus? Olha o que Deus fala de Jó: conhece o meu servo Jó, um homem íntegro e reto. Íntegro e reto. Irmãos, esses são dois adjetivos que eu procuro buscar na minha vida: ser íntegro a Deus e reto a Ele em todos os meus caminhos. O fato é que eu e você precisamos chegar perto de Deus. E quando aquela mulher chega perto de Jesus, toca na orla das suas vestiduras, Jesus para e pergunta: quem me tocou? Ela vai e diz: Senhor, eu te toquei. Aleluia. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus então disse para ela: filha, a tua fé salvou você, vá em paz e fique livre. Aleluia. É interessante, irmãos, que eu disse que quando uma pessoa imunda tocasse em algo, aquela coisa ficaria imunda. Mas o que aconteceu com Jesus? Quando ela tocou em Jesus, Jesus ficou imundo? De maneira alguma. Mas aquela mulher que era imunda, Jesus trouxe salvação e trouxe cura para aquela vida. Aleluia. Mas por que isso aconteceu? Porque ela teve em seu coração a atitude de chegar perto de Jesus. Aleluia. Agora nós vamos caminhar para o livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Eu sei que também você já ouviu essa história. A palavra de Deus vai nos dizer: aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé te salvou. Aleluia. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o nome desse cego era Bartimeu. Filho de Timeu. Pela história, a palavra de Deus diz aqui que quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Então nós subentendemos que ele via, e por algum motivo que aconteceu, ele perdeu a sua visão. Porque se ele quer ver de novo, você só pode ver de novo algo que você já viu antes. E aqui nós estamos diante de uma outra situação. Um cego, mendigo, sentado à beira do caminho,
também excluído da sociedade. Mas ele, como aquela mulher, ouviu falar de Jesus. Irmãos, percebam que a multidão vai estar em toda a história que eu contar para vocês aqui hoje. A multidão também estava lá. Mas aquele cego ouviu falar de Jesus. Irmãos, aquele cego não poderia ir até Jesus porque ele não enxergava. Diferente daquela mulher, ele não enxergava. Mas ele ouviu um barulho e falou: quem que é esse que está passando? É Jesus. E aí ele usou algo que ele tinha. O que ele tinha? A voz, né? Aquela mulher, ela usou a atitude de andar, de ir até Jesus. E o cego? O cego não podia ir até Jesus. Até poderia se alguém pegasse na mão dele e levasse. Mas ele era o quê? Ele era excluído. Ele era mendigo. Ele estava sentado na beira, no caminho. Ele certamente não ia encontrar ninguém para levar ele até Jesus. Mas aí ele usou o poder da sua voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, o que eu quero trazer para você nessa tarde é que se você não tem vista, grite. Se você não tem voz, caminhe. Se você não tem, faça alguma coisa para chegar perto de Deus. Aleluia, porque Ele quer chegar até você. Eu não sei se você vai usar as suas mãos, se você vai usar os seus pés, se você vai usar a sua voz, eu não sei. Mas o que eu quero é que você saia daqui hoje com um pensamento e com uma atitude de chegar perto de Deus. Aleluia, porque quando nós chegamos perto de Deus, a obra do Senhor, ela é transformadora na minha e na sua vida. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não sei a distância que Jesus estava dele, mas eu sei que certamente Jesus estava passando por ali. E aí entra a multidão mais uma vez dizendo: fica quieto, rapaz. Aonde que Jesus vai te ouvir? Será que isso não está acontecendo comigo e com você? Estamos diante de uma situação, de um problema que parece que não tem mais solução. Você já está desacreditado, você já está desmotivado, você já está destruído, você está ao ponto de tirar até a sua própria vida. Mas Deus te trouxe aqui hoje nessa tarde para dizer que ainda há esperança, que quem coloca um ponto final na sua história é Deus. Aleluia. Não importa a situação que você entrou aqui nessa tarde, ou que você que está assistindo, não importa a situação que você está passando, eu quero dizer que aqui se faz presente o homem de Nazaré, o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra direita do Pai, intercedendo a Deus por nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A multidão diz para o cego: fica quieto, fala mais baixo. E quanto mais eles falavam, mais aquele cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a história vai nos dizer que Jesus parou. Porque quando você chega perto de Deus, aleluia, Ele quer chegar perto de você também. Ele quer te revelar, Celso, coisas grandiosas que você não consegue enxergar. Aleluia. Porque os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos maiores, mais altos, que nós não conseguimos imaginar. Jesus para, aleluia, e mandou que trouxesse o cego. Vai lá, traz essa pessoa que está gritando. E aí Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? Aleluia. O que queres que eu te faça, Celso? O que queres que eu te faça, Jéssica? O que queres que eu te faça, equipe da EBD? Aleluia. Eu quero que mais irmãos frequentem a EBD. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque todo domingo, às 9 horas da manhã, tem um banquete preparado.
tem um banquete preparado. Mas sabe o que está acontecendo? Esse banquete está sendo consumido por poucas pessoas. Nós só podemos falar, nós só podemos defender aquilo que nós sabemos. Eu não posso chegar aqui e começar a falar de alguma doença da medicina. Por quê? Porque eu não sou da área de medicina. Da mesma maneira, a Stephanie também não pode. Por quê? Porque ela é da área de direito. Quando eu digo que tenho a fé em Jesus, quando eu digo que tenho uma fé em Deus, eu preciso defender a minha fé em Deus. Aleluia. E aonde eu vou aprender isso? Na escola dominical. Onde que nós aprendemos? A criança, quando ela está no processo de alfabetização, ela vai para onde? Para a escola. O jovem, quando ele está no processo de formação, ele vai para onde? Para a universidade, para a faculdade. E o cristão? O cristão, ele precisa estar, primeiro, formado na palavra. E na EBD, a escola. O banquete está sendo preparado todo domingo, às 9 horas da manhã. Mas poucas pessoas estão consumindo esse banquete. Mas glória a Deus por isso, porque hoje o Senhor marcou um encontro comigo e com você, para dizer para você: chegue mais perto de Deus. E a EBD é um processo de chegar perto de Deus, aprender de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo vai dizer: vinde, venham a mim, todos vocês, eu, você, todos que estão cansados, oprimidos, carregados. E Jesus disse que eu vos o aliviarei. Irmãos, quando Jesus pergunta para aquele cego: o que queres que eu te faça? E aquele cego vai responder: Senhor, que eu volte a ver. E Jesus mais uma vez vai dizer: veja, a tua fé te salvou. Jesus estava caminhando para Jerusalém. Ele estava caminhando e ele estava indo nesse trajeto para uma inevitável cruz. E nesse meio caminho, ele realiza esse milagre. E nós aprendemos aqui, quem frequenta a EBD, os professores vão lembrar, que uma das provas de divindade de Jesus é a realização de milagres. Nós aprendemos que Deus, Jesus, se fez carne, habitou entre nós, e uma das provas dessa existência é a realização de milagres. E aí, nesse mesmo caminho, ele indo, ele encontra uma pessoa também. Lucas 19. Eu sei que você já ouviu essa história também. Quem já ouviu falar de Zaqueu? Só que Zaqueu era uma pessoa agora diferente, porque Zaqueu, ele era rico, ele era cobrador de impostos, ele não era uma pessoa excluída da sociedade. Mas a palavra de Deus nos diz que Lucas 19 diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Olha a multidão de novo aqui. Porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus. E algumas traduções diz figueira, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chega àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desce depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse:
houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, na mulher do fluxo de sangue, nós vemos uma atitude. Isso vai ser refletido em todas as histórias. No cego de Jericó, nós vemos a perseverança. E Zaqueu? Determinação. Zaqueu, ele não conseguia ver Jesus, porque a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Não sei se ele era do meu tamanho ou menor que eu, não sei. Ele não conseguia ver Jesus, né? Porque às vezes quem caminhava com Jesus eram homens grandes, valentes, ou até mesmo porque, pensa quando uma pessoa famosa vem em determinado lugar, fica aquele rodeado de pessoas. Eu acho que era assim com Jesus também. Jesus andava, aquela multidão ia. Era difícil você ter acesso a Jesus. Aí ele pensou: sou pequeno, né? Não vou conseguir ver Jesus, vou subir numa árvore. E o que é interessante, irmãos, que eu acho lindo da Bíblia, é porque quando o homem e a mulher colocam no seu coração o desejo de ir ao encontro de Jesus, Jesus vai te enxergar, irmão. Ele vai te enxergar. Jesus poderia passar, ele está lá bonitinho na árvore e ir embora. Mas Jesus, ele conhece o seu coração, aleluia, e eu louvo a Deus por isso que eu quero dizer para você nessa tarde: coloque o desejo de chegar perto de Deus, porque Ele vai chegar a você de alguma forma, aleluia. Quando Zaqueu sobe naquela árvore, Jesus está caminhando, e aí Jesus olha para cima e vê: Zaqueu, desce. E olha que interessante, Jesus já sabia até o nome dele, aleluia. Será que você está sendo conhecido por Deus? Aleluia. Essa determinação que eu e você precisamos buscar. E quando Jesus fala para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, Zaqueu desce. Ele tem uma atitude de descer também, de obedecer a Deus, a Jesus. E ele vai até a casa de Zaqueu. Irmãos, quando Jesus entra na sua casa, não importa como está a casa, quando Ele entra, tudo volta a ser organizado, tudo volta ao seu devido lugar, porque quando a obra de Jesus acontece na sua vida, quando ela vai se conduzindo, Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus batiza, aleluia, porque Deus, Jesus, Ele tem o poder transformador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Quantos testemunhos nós conhecemos de pessoas que roubavam, que bebiam, que se prostituíam, mas no momento que eles aceitam verdadeiramente ao Senhor Jesus, aleluia, eles deixam de fazer isso, porque agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. É por isso que Nicodemos vai ao encontro de Jesus também. Só que Nicodemos, ele foi ao encontro de Jesus à noite. Por quê? Porque ele tinha vergonha, tinha medo. Nicodemos vai ao encontro de Jesus também. Ele não queria ser visto, mas a vontade dele de conhecer Jesus era tão grande, que ele foi até Jesus. E aí, Jesus disse para ele assim: João, versículo 3, diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos responde: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Irmãos, nascer de novo. Nicodemos, ele sabia, ele entendia
mas ele não entendia com os olhos espirituais. Porque quando Jesus fala para ele, é necessário nascer de novo, o que ele pensou? Ele pensou nas coisas terrenas. Será que quando eu e você falamos que existe um céu reservado para todos aqueles que estão em processo de santificação, o que é ser santo? Ser santo é ser separado do mundo, aleluia, ter o seu coração ligado nas coisas celestiais, ter sua mente, aleluia, ligado nas coisas que são do céu. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, nós vamos aprender um ensinamento que Paulo escreve. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, coloca aí, varão. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, quando é esse último tempo? Agora, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a sua consciência cauterizada. É bíblico isso. Nós estamos vivendo a época em que pregadores, pastores, pessoas que se dizem cristãos, estão falando aquilo que as pessoas querem ouvir, dizendo que você pode ir ao encontro de Jesus de qualquer jeito e ficar da mesma maneira. Não, eu trouxe para você 3 exemplos na Bíblia, que quando a pessoa vai até o encontro de Jesus, ela não fica da mesma maneira, ela tem uma vida restaurada, ela tem uma vida reconstruída, porque a obra que Jesus tem para mim e para você, são maiores do que nós conseguimos imaginar, aleluia. É essa fé cristã que eu quero passar para você nessa tarde, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É preciso conhecer Jesus, preciso nos aprofundar. Eu quero conhecer Jesus, eu quero estar perto de Jesus, eu quero dar esse primeiro pedaço de bolo para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar a minha primícia para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser reconhecido por Deus, não reconhecido pelo mundo, não. Eu quero ser reconhecido por Deus, para que quando, aleluia, Deus vê eu aqui na terra, orando, intercedendo, seja aí embaixo, seja aqui na frente, Ele vai ver, olha ali meu servo, está intercedendo a mim. Eu não sei como você vai interceder, se vai ser uma atitude sua, se você vai gritar, se você vai chorar, se você não tem às vezes palavras, como foi o rei Ezequias, perdão. Ele tem uma sentença de morte, ele estava na sua casa. Arrume a sua casa que você vai morrer. A Bíblia diz que ele faz uma singela oração: Senhor, acrescenta meus dias na face da terra. Irmãos, e a resposta de Deus foi momentânea, imediatamente, aleluia. O profeta volta e diz para ele que Deus ouviu a sua oração, aleluia. Irmãos, quando nós nos achegamos a Deus, Ele vai achegar a você. Se coloque de pé, aleluia. Enquanto o ministério de louvor vai louvar esse louvor, eu quero que você cante esse louvor, dizendo para o Senhor que você quer estar perto do Senhor Jesus. Eu quero que você cante com os olhos fechados, imaginando você entregando a Deus, tocando espiritualmente em Jesus, dizendo para o Senhor: Senhor, apresento as minhas necessidades. O Senhor conhece as suas necessidades, mas Ele quer ouvir de você, aleluia, dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu sou um pó, eu sou um verme, eu sou uma cinza,
mas o Senhor é grande na minha vida. As misericórdias do Senhor são grandes na minha vida, aleluia. E se não fossem essas misericórdias, certamente nós não estaríamos aqui, porque nós não somos merecedores, mas a graça de Deus nos alcançou, aleluia. Quero estar perto, eu quero estar do Senhor, aleluia. junto aos teus pés, Aleluia. Você que quer receber uma oração da parte do Senhor, vem aqui na frente. pois prazer maior. Venha, sai do seu lugar, porque Deus quer transformar, quer restaurar, quer curar, irmãos. Deus quer curar nessa tarde, aleluia. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas escute, mas ainda é pouco, pelo que Jesus fez por você, por mim ali na cruz do Calvário. Não há nada neste mundo que possa se comparar com o que nós ganhamos, aleluia. Aleluia, vem aqui na frente, sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Teu amigo me a equipe da escola dominical quer orar por você, aleluia. Saia, tenha uma atitude de vir aqui na frente. Deus quer te entregar algo novo, aleluia. Não importa a circunstância que você está vivendo, aleluia. Deus quer, aleluia, restaurar casamentos. Deus quer restaurar a vida. Deus quer transformar lares, aleluia. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Oh, maravilha! Não importa mais como você chegou aqui, não importa como você ligou essa televisão, como você está assistindo, o importante é que Jesus de Nazaré está presente, e que quando Ele chega, aleluia, milagres acontecem, porque sai virtude de Jesus. Mas é preciso estar perto dele, aleluia. Perto nós queremos estar do Senhor, aleluia. junto aos teus pés, Aleluia. Toque em Jesus pela fé, aleluia. Não olhe para o lado, não olha, porque disseram para você até hoje: foque em Jesus, aleluia. Jesus está dizendo: não há nada que eu não possa fazer nesta tarde. Agindo Deus, quem impedirá, aleluia. quero te ofertar. Deus está, Jesus. Deus está, Jesus, transformando. Deus está curando. Deus está transformando. Deus está libertando pessoas aqui hoje que estão presas em cadeias espirituais. Aleluias. Aleluias. Espírito de depressão está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Aleluia. Toda obra de Satanás está sendo despedaçada. Todas as cadeias estão sendo derrubadas, destruídas. Aleluia. Pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Não importa como você chegou aqui, o importante, aleluia, é que Deus está passeando no nosso meio. Ele está te tocando, Ele te está transformando. O Deus, aleluia, o Emmanuel, o Deus conosco está aqui hoje. Deus amado, Deus bendito, eu entrego as tuas vidas, ó Pai, no teu altar, Deus. Vai transformando, vai restaurando, vai libertando. Que este culto seja marcado, aleluia, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Somente a ti, Jesus. Amém, irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor.